E aí, beleza? Cara, existem dois tipos de pessoas e artistas no mundo. Os do tipo porquê e os do tipo como. Nesse vídeo eu vou te explicar qual que é a diferença entre eles e quando que é melhor tu ser um ou tu ser outro. Eu ainda vou te dar dois exemplos fora do mundo da música para te entender esse conceito e saber como aplicar de forma prática isso na tua carreira. Meu nome é Rafael Reis, do novoartista.com e da One Produtora, e tá começando mais um Girando Lâmpada. A primeira coisa muito rápida que eu preciso te falar é que as pessoas, elas não compram o que tu faz, elas compram o porquê que tu faz. Ou seja, elas não compram a tua música, que é o que tu faz, elas compram o porquê que tu faz essa música, o motivo pelo qual tu é artista, o motivo pelo qual tu tem uma banda. E isso é muito importante, cara. No momento que tu entender isso e aplicar na tua carreira, tu vai mudar completamente o jogo a teu favor. A pergunta que tu tem que se fazer é a seguinte, ó: por que eu quero ser artista? Por que eu quero ter uma banda? Esquece um pouco o sucesso, fama, tocar em palco enorme. Se nada disso existisse, por qual motivo tu ia querer ser artista? Que mensagem tu quer passar com a tua música? Que bandeira tu levanta? Que valores tu representa? Que ideais tu carrega na tua música? Daqui a pouco eu vou voltar nisso e vou te passar 3 perguntas que tu precisa responder, que vão te ajudar a entender qual a mensagem que tu quer passar e te ajudar a achar o motivo pelo qual tu quer ser artista. Por enquanto tu precisa entender que as pessoas não compram o que tu faz, elas compram o porquê que tu faz. E eu vou te dar um exemplo fora do mundo da música, que é um exemplo que o Simon Sinek usa, que é um cara, um puta autor, que escreveu um livro muito legal sobre isso. A Apple, cara, quando ela vai te vender um produto, ela se comunica completamente diferente das outras empresas. A forma como as outras empresas se comunicam é a seguinte, ó. Tá aqui o nosso novo computador, ele tem 3 teras de memória, 2 GB de processamento, uma tela de 17 polegadas. Quer comprar? Quanto que custa? É a primeira coisa que tu vai pensar. Por quê? Porque não é inspirador. Agora, quando a Apple vai te vender um negócio, no fundo ela tá dizendo o seguinte, ó: tudo que nós fizemos, nós acreditamos que é preciso desafiar o status quo. Ou seja, é preciso fazer diferente do que as outras pessoas fazem. A gente acredita em pensar diferente. Por isso a gente faz produtos com design lindíssimo, fáceis de usar e com uma interface extremamente intuitiva, como se fosse uma extensão do teu corpo. A gente optou por fazer computadores. E tá aqui o nosso novo computador, com 3 GB de memória, 2 GB de processamento e uma tela de 17 polegadas. Tu quer comprar um? Caralho, tipo, eu quero comprar esse computador, tá ligado? Por quê? Porque eu compro o porquê da empresa. Eu compro a ideia de pensar diferente. Eu compro a ideia de querer desafiar a forma como as pessoas geralmente fazem aquilo. Então, no fundo, tu não tá comprando o computador, tu tá comprando a ideia por trás do negócio todo. E é por isso, cara, que se um dia a Apple resolver fazer geladeira, vai ter fila de gente querendo comprar a porra da geladeira da Apple. Por quê? Porque tu não tá comprando geladeira, tu tá comprando o que aquela geladeira representa, tu tá comprando o porquê da empresa. Entendido isso, eu vou te falar agora quem são os artistas do tipo porquê, quem são os artistas do tipo como, e depois eu vou te falar as 3 perguntas que tu precisa se fazer para achar esse teu porquê. Os artistas do tipo porquê são aqueles caras que têm uma visão, que têm um ideal de vida, e tudo que eles fazem ou falam, todas as músicas, representa essa visão e os valores que ele carrega. E um exemplo de pessoa do tipo porquê é o próprio Steve Jobs. É o cara da visão, é o cara que queria fazer as coisas de uma forma diferente. E ele tinha o parceiro dele, o Steve Wozniak, que era o cara engenheiro, que era o cara do como fazer o negócio, como pegar essa ideia que estava na cabeça do cara e transformar isso em algum produto que as pessoas possam comprar. Ou seja, é o cara que sabe como fazer a parada acontecer. É o cara do mão na massa. Outro exemplo do cara do tipo porquê é o Walt Disney. Ele tinha a visão da parada. Tudo que ele criava, tudo que ele fazia era com o objetivo de fazer as pessoas felizes. Esse era o porquê, essa era a missão de vida do Walt Disney, fazer as pessoas felizes. Ele era um fracasso na hora de administrar empresas. Tanto é que ele quebrou 2 empresas antes de formar o Walt Disney, que só rolou a Walt Disney depois que entrou o irmão dele na jogada, que era o Roy Disney. Que é Roy Disney. The Roy and the motherfucker Roy. Só depois que entrou o Roy Disney, que era o irmão dele, que era o cara do porquê, que era o cara que sabia fazer contato com as produtoras de vídeo, era o cara que sabia lidar com a parte burocrática, fazer um fluxo de caixa, enfim, essa parte burocrática e chata de se ter uma empresa. E na música, cara, é exatamente a mesma coisa. Tem o artista que tem a visão, ele sabe exatamente a mensagem que ele quer passar, ele consegue enxergar exatamente como que vai ser a carreira dele, mas ele não sabe o que ele tem que fazer, como que ele vai fazer para sair do zero e chegar até essa carreira que ele tanto sonha.
tamanho. E tem o outro artista, que é o cara do tipo como, que ele conhece todas as estratégias de Facebook, de YouTube, ele entende de contrato com gravadora, com rádio, sabe sobre ECAD, sobre direitos autorais, mas a música dele não tem mensagem nenhuma. E tanto um quanto o outro tem as suas desvantagens, porque se tu é um cara só do tipo porquê, tu não consegue espalhar a tua mensagem, tu não consegue fazer com que tua música chegue pras pessoas. E se tu é um cara só do tipo como, a tua mensagem fica vazia, a tua música fica vazia. E aí tu pode pensar, Tá, Rafa, mas todos os exemplos que tu deu, tinha um cara do tipo porquê, por exemplo, o Walt Disney, e o cara do tipo como, o Roy Disney. O Steve Jobs, o cara do tipo porquê, e o Steve Wozniak, o cara do tipo como. E eu, como é que eu fico nessa situação? cara, eu sinto te informar, mas tu vai ter que ser os dois. Esse é o novo modelo de artista, o cara que tem a visão, que ele tem uma mensagem pra passar e ele sabe se comunicar com o público. Ou seja, ele sabe fazer um impulsionamento no Facebook, ele sabe como funciona direitos autorais, ele sabe o que ele tem que fazer pra planejar a carreira dele. Ele não fica sentado dentro do quarto esperando uma gravadora ou um empresário descobrir ele. Não, ele levanta a bunda do sofá e vai lá e faz o negócio acontecer. Agora, qual que é o momento pra te ser o cara do tipo porquê, o artista do tipo porquê e o artista do tipo como? Quando tu estiver compondo, tu vai ser o cara do tipo porquê. Tu vai colocar ali na tua música a tua mensagem, os teus valores. Quando tu estiver dando uma entrevista, tu tem que ser o cara do tipo porquê, onde tu vai falar sobre os teus ideais. No teu show, mesma coisa, é o cara do tipo porquê, é o cara que inspira, o cara que passa uma mensagem pro público, pras pessoas que estão ali te assistindo. Agora, quando tu for criar a estratégia de lançamento do teu próximo CD, do teu próximo single, do teu próximo clipe, cara, aí tu tem que ser o cara do tipo porquê, que sabe como fazer o negócio acontecer, como espalhar esse teu clipe, como espalhar a tua mensagem, a tua música pro maior número de pessoas possível. E tanto para um quanto para outro, a gente tem conteúdo aqui na página que vai te ajudar. A gente tem um curso também que a gente abre poucas vezes por ano vagas, mas que ele entra a fundo nesse assunto, te dá o passo a passo das ferramentas e tudo mais que tu tem que fazer. Mas o importante agora é que tu precisa saber que existem esses dois tipos de artista e em que momento tem que ser um ou outro. E aí, cara, ou tu aceita que tu vai ter que fazer esses dois papéis, ou então tu vai ter que contratar alguém para fazer um desses dois papéis por ti. E lembra que lá no início do vídeo eu falei que ia te passar 3 perguntas para te achar a tua visão, o teu porquê e a mensagem que tu quer passar com a tua música? Muito bem, lá vai a primeira pergunta. Como tu quer ser lembrado? Talvez tu nunca tenha feito essa pergunta, mas responder ela, cara, vai te ajudar a entender qual mensagem tu quer passar para as pessoas, por quais valores tu quer que elas lembrem de ti. E tu pode ter uma mensagem de festa, de alegria, assim como tu também pode ter uma mensagem de fé, de acreditar em si mesmo, acreditar nos seus sonhos. O lance é que, independente de qual mensagem tu queira passar, pensar em ações e projetos que tu possa desenvolver para levar essa tua mensagem para as pessoas e ser lembrado como um artista que desenvolve um papel importante na vida das pessoas que te seguem. Pergunta 2. Quais são as 5 coisas que tu mais valoriza na vida? Amor, lealdade, felicidade, liberdade, compaixão. Ou seja, quais são os teus valores mais fortes? Isso, cara, também vai te ajudar, vai te nortear a saber qual que é a mensagem que tu quer passar para as pessoas. E a última pergunta, terceira pergunta é: se tu pudesse fazer qualquer coisa, o que você faria pelo teu grupo, comunidade ou planeta? E cara, independente do que seja, possa ser eu gostaria de fazer as pessoas acreditarem mais nelas, eu gostaria de fazer as pessoas se sentirem mais felizes, eu gostaria de acabar com a fome na África, eu gostaria de fazer as pessoas felizes 2 vezes por semana durante o meu show. Não importa o tamanho dessa coisa que tu quer fazer, o importante é o que tu faria pela tua comunidade, grupo ou planeta. Essas são 3 perguntas que provavelmente tu nunca se fez e talvez tu não entenda muito bem a importância delas agora. Talvez tu esteja mais preocupado em fechar show na balada da tua cidade, como aumentar teu público logo, o que postar no Facebook se eu ainda não tenho nenhum material lançado. E tudo isso, cara, é importante. Mas se tu não tiver uma mensagem clara e souber comunicar isso para as pessoas, essa carreira que eu sei que tu tem aí na tua cabeça, que tu tá imaginando, talvez ela nunca chegue por falta dessa mensagem. Porque as pessoas não vão estar contigo porque elas acreditam no que tu acredita. Elas vão estar contigo por causa de uma música, por causa de outra. E aí, cara, assim tu não vai conseguir ter uma carreira muito longa. Tu não vai conseguir conquistar fãs fiéis sem uma mensagem e um posicionamento muito claro. Inclusive tem um vídeo animal que o Fê fez um tempo atrás, que são as 3 regras para se criar um público do zero. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Então depois vai lá e dá uma assistida nesse vídeo, que vai te ajudar a entender ainda mais tudo isso que eu tô te dizendo. Se tu gostou desse vídeo, dá um like. Se tu não gostou, dá um dislike. Diz por que tu não gostou. Marca alguém aqui nos comentários, alguém que tu acha que se interesse por esse assunto, ou então clica aqui do lado em compartilhar. Cara, e não se esquece, se inscreve no nosso canal. Toda semana a gente posta 3 conteúdos inéditos para te ajudar na tua carreira. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!